Estamos de volta. E eu estava comentando aqui com o nosso entrevistado o seguinte, que normalmente a gente não ouve falar bem dos prefeitos, que é o caso que eu falei com o nosso entrevistado anterior, que as pessoas falam mal da saúde de Ponta Grossa e que falam porque falam por falar, porque elas acham que o postinho tem que ficar em função delas. Se o postinho abre com 100 às 7 da manhã, que é um exemplo, não sei como funciona, que eu falei antes, a pessoa vai às 3 da madrugada e fica lá na chuva e dizendo, o postinho não me atende, porque... mas é às 7, é às 7. E eu vou falar aqui que o Ricardo já sabe, inclusive, que quando eu tive um piripaque lá na chácara e o meu caseiro achou que eu ia morrer e falou para não morrer aqui dentro, vai morrer na UPA. Fui para a UPA, fui melhor atendido que na Unimed, que a Unimed é com plano pago. E lá na UPA, sem pagar nada, fui melhor atendido, mais rápido que na Unimed. Então, por aí as pessoas não vão falar. Voltando à questão do prefeito, assim, eu tenho ouvido muito com alegria, até por ser amigo de todos, da família de todos, do pai, do Nilson, dos tios e do próprio Marcelo, de falarem bem do Marcelo, que é difícil falar bem do prefeito, porque sempre tem alguém que vai falar mal. E nós sabemos que existem algumas dificuldades, mas que vão ser sanadas. Estamos aqui, então, falando com o nosso querido Ricardo Linhares, secretário de Administração e Recursos Humanos. Tudo bem? Tudo bem, Léo. Ricardo, você sabe que, assim, uma coisa sempre que eu falo mal do Marcelo, e eu falo mal e ajudo uma galera para falar mal dele também, é a questão do carnaval. Que isso daí tá dentro do meu peito uma dor, mas tudo bem. É só uma coisa que eu falo mal em relação às outras que se fala bem. Por exemplo, esses dias eu estava falando com umas pessoas lá que a questão das próprias rotatórias. Eu já vou entrar no nosso assunto, mas eu só quero comentar isso. E as pessoas falando, você sabe que ser prefeito tem feito cada coisa boa, falando assim, mas nem sabendo dessa amizade e nada. Das pessoas mais lá, assim, as pessoas mais carentes, as pessoas mais do bairro, não que no bairro só tenha carente, mas assim, pessoas que têm mais necessidade de algum serviço, por exemplo, saúde, escola. E todos elogiam muito. Então eu acredito que essa administração, porque na segunda a pessoa sempre erra. O Marcelo, que na segunda acertou. Isso é um fato, não é? É um fato, veja só bem, Léo. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Boa Me empolguei e esqueci. Sei. Boa tarde, sempre é um prazer estar aqui com você. A gente se sente em casa aqui quando vem conversar com você. Sempre é um diálogo muito salutar e eu me sinto muito bem. Obrigado. E obrigado por me convidar mais uma vez. Veja só. Quando o prefeito Marcelo assumiu o primeiro mandato em 2013 a 2016, a gente quer acertar, tem a ansiedade de querer acertar muito mais do que errar. Isso é evidente para qualquer gestor, né, sério que quer fazer isso. E a gente acaba errando muito em querer acertar demais. É verdade, né? É verdade. E é um problema que a gente fica até frustrado, porque a gente, por falta de experiência, dos próprios funcionários que a gente chama para trabalhar junto com a gente, e tem essa falta de experiência. Mas a gente vai pegando experiência e vai transformando isso. E é difícil, no segundo mandato de um prefeito ou de qualquer gestor público, que ele acerte mais do que na primeira vez. Porque depois ele acha que não tem mais eleição, não tem mais, ele se acomoda. Assim, se não der, não deu. Não der, não deu. Muito pelo contrário, o prefeito está muito mais exigente do que no primeiro mandato. Ele falou assim, não, eu quero fazer todas as obras que eu prometi no meu primeiro mandato e no segundo. Então, o compromisso está sendo muito maior. Nós secretários, estamos até assoberbados de muitos serviços que ele está nos passando, que isso é muito bom, porque quem ganha é a população. Então a gente tem muito projeto, muita coisa para ser feita. E você sabe, por exemplo, só citando aquela obra que está sendo feita ali na rodoviária, esses dias eu sempre passo ali, daí eu estava comentando com uma pessoa e disse assim, além, lógico, de ser ajudar no fluxo de veículos, vai ficar uma obra bonita, vai dar uma nova cara à rodoviária, vai ficar um cartão de visita, assim. Quando a pessoa chega, porque é o entra e sai das pessoas, sim, né? Elas vão dizer, nossa, mas que lugar bonito é esse, não é? A nossa rodoviária é a nossa porta de entrada para Ponta Grossa, né? Então você veja, a pessoa entra e já vê um novo desenho da avenida. Mas que ali poderia não ser gasto esse dinheiro. Por exemplo, se o Marcelo não tivesse esse afã de querer mudar e coisa e tal, ele dizia,
Ali tá bom, eu não vou mudar, ou então o tráfego desvia aqui só, mas não faz uma quebradeira que nem foi feito ali para deixar bonito. Não é? Ali não é só feito uma rotatória. Sim. É uma revitalização de toda aquela área ali que a gente está fazendo. E vai ficar muito lindo. A MTT tem um projeto bacana, vai ficar muito bonito. E as ruas também, independente, a questão das rotatórias, por exemplo, aquela que tem lá perto da Praça dos Idosos lá, no começo as pessoas ficaram meio assustadas com ela. Agora é a coisa melhor que tem. E você veja, a rotatória em qualquer lugar do mundo, ela é muito melhor do que sinaleira. Claro que é. Só que nós precisamos nos reeducar. Justamente. Né, para poder aprender a utilizar a rotatória como uma coisa boa, sem dar preferência a quem tem a preferência. E inclusive o Cláudio, que é secretário agora da fundação, né? Agora de finanças, não. Secretaria de Fazenda. Da Fazenda, é. Então, ele também, quando ele esteve aqui esses dias, que eu achei outra tacada maravilhosa dele, é transferir os primeiros pagamentos dos IPTUs, quem for parcelar ou não, para março. Que a pessoa em janeiro, ela está tão... que ela acaba, às vezes, até não pagando porque falta dinheiro. Não, realmente falta. Pelo seguinte, primeiro que a gente recebe o 13º e acha que tem que comprar presente para todo mundo. E acha que vai durar para sempre o 13º. Depois tem o IPVA, tem a escola das crianças, material escolar e tudo mais, e daí o IPTU sempre fica por último. Então, a tacada dele foi muito boa, porque em março a gente já começa a respirar, né? Qualquer cidadão é assim, começa a respirar, começa a poder pagar as contas. Acredito que até as pessoas não deixem de pagar, porque elas já estão mais aliviadas, não é? Essa questão. Daí, só comentando mais uma participação que foi da Esméria, que eu acho a Esméria, assim, uma secretária, além dela ser de punho firme, ela traz coisas que, como ela, lógico, ela ficou tempo na França e coisa e tal, ela trouxe coisas de países desenvolvidos para o nosso. E mudou a questão do ensino. Claro, o que ela me disse quando ela esteve aqui, se ela só mudou pela sensibilidade do Marcelo, senão não mudaria, por mais que ela quisesse. Não é? Mas os dois juntos transformaram o ensino de Ponta Grossa. Não, veja só, o prefeito é uma pessoa muito dinâmica, ele dá autonomia a todos os secretários de apresentar qualquer tipo de projeto, seja ele bom ou ruim. Ele dá essa autonomia. É evidente que os ruins ele dá uma segurada, né? Mas os bons ele deixa a pessoa voar à vontade. E isso é muito bom para nós, porque você tem a oportunidade de colocar o nosso trabalho. Esse trabalho que a Esméria está fazendo foi pego uma escola integral no primeiro mandato do prefeito e hoje estamos com 64 escolas. É uma coisa fantástica isso. E eu recebo outras pessoas que vêm de Curitiba, vêm de Campinas, empresários que vêm conversar com a gente, e eles falam assim, viu, eu entrei na cidade de Ponta Grossa e eu não vejo criança na rua. Eu falei assim, mas as crianças têm que estar na escola, elas estão na escola. Você passa num bairro, você não vê criança correndo na rua, você vê a criança na escola. Isso é importantíssimo. E além disso, o futuro dessas crianças, o futuro é maravilhoso. E eu longe vejo de o seguinte, droga, longe de tudo. E eu vejo o seguinte, Léo, a gente não vê isso hoje. Né? A criança está na escola, ela tem 3 alimentações, café da manhã, almoço e o lanche da tarde. Né? Então, veja só, a gente não vai ver esse reflexo hoje. Nós vamos ver daqui 15, 20 anos. Porque essa criança está sendo muito bem educada. Mas, Ricardo, eu acho que já vê hoje. E vou te dizer um exemplo. A menininha lá da chácara, que quando ela entrou, ela tinha 3 anos, agora tem 6, ela tinha uma postura antes de entrar na escolinha. Antes de entrar na escola. Ela tem outra agora. Inclusive, assim, ela já sabe a questão de eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ela mudou o comportamento dela para uma criança que até então fazia de tudo e não tinha parâmetros. Agora tem parâmetros, ela sabe, se tornou educada e tudo. Claro que também influencia os pais, óbvio, né? Mas a escola já mudou nela. Então, essa menina, que eu cito como exemplo, ela será o exemplo da geração daqui 15, 20 anos. Mas ela já mudou a estrutura dela. Como ela, acredito que outros tantos tenham mudado. Tem, e muda, Léo, porque você veja só, muita gente não sabe, mas essa menina ela está recebendo educação financeira. Educação financeira, justamente. Não é? Então, eu fui muito mal educado financeiramente porque nós tínhamos uma inflação de 80% ao mês.
eu recebia o meu salário e saía correndo no dia seguinte para gastar. E não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Hoje não, hoje tem... E se deixasse 2 dias não valia mais nada. Hoje já tem uma inflação mais controlada, que não está tão boa assim, mas já está mais controlada. Então dá para você dar uma educação financeira para as crianças e elas fazerem uma programação dos seus gastos. Você veja um simples fato assim que as pessoas podem achar que não é nada, mas que representa muito. Por exemplo, ela, como ela ia almoçar, comer lá em casa, comigo, ela sempre pedia mais e sobrava no prato. Agora, porque ela é boa de garfo. Aí assim, agora ela pega e não sobe no prato, porque na escola ela fala que a prof pode repetir quantas vezes quiser a comida, mas não pode sobrar no prato. Então você veja, uma simples questão que ela já não deixa mais no prato. Exato. E é uma educação que em outros países, por exemplo... na China, as crianças limpam os banheiros. Né? Se a gente colocar as crianças aqui, vai ser uma questão de educação que a gente tem que aprender ainda. Os né? pais... Porque o que acontece? Ninguém quer que os seus filhos limpem banheiro. Não é essa a intenção. Mas é que deixem limpo para que ele possa obter... limpo quando ele for servir. Claro, né? se ele pegou limpo, ele tem que pegar limpo, é óbvio. Então, é uma questão de educação que nós temos que mudar no Brasil. Bom, daqui a pouco vai terminar o nosso tempo, já está terminando, nós não falamos do assunto. Você acredita que eu quase não perguntei pro rapaz o que ele veio falar, que eu estava mandando ele embora aquela hora? O cara falou, eu falei, bom, já vou encerrar a entrevista dele. Ele falou, mas eu vim falar desse assunto. Mas é que a gente fica tão bem à vontade aqui com você que você... O Simeonato, que é advogado, quando ele vem, eu ponho um assunto para ele. Ele fala que estuda o assunto, chega aqui e não pergunta do assunto. Eu falo tudo. Bom, mas agora vamos lá. Como está o quadro funcional da prefeitura? Porque assim, o que a gente ouve falar aqui fora é assim, que a prefeitura está gastando, além do que é permitido por lei, em questão de funcionários, de pagamento de funcionários e tal. Eu sei que o Marcelo foi tentar fazer umas reduções. Como é que está esse quadro? Veja, Léo, o nosso problema é a receita. Certo. Nossa receita estava muito baixo há muitos anos atrás. Então nós estamos readequando, estamos fazendo uma readequação da nossa receita. Nós tínhamos, quando o prefeito Marcelo assumiu, nós tínhamos 35% a quase 40% de inadimplência na prefeitura. Hoje sim. É muito. Né? Qualquer empresa que tenha isso quebra. Então nós estamos com esse problema. Reduzimos bastante o trabalho sério que foi feito, o prefeito junto com o Cláudio, reduzir mais a procuradoria, com o Marquinhos Freitas na época, reduzimos bastante esse índice. Né? Caiu para 20, agora está quase em 17, nós estamos tentando baixar para 10, essa é a intenção. 10 é nada, porque 10% na dívida é nada. Então, esse é um dos maiores problemas, e a nossa despesa está muito alta também. O que nós estamos fazendo? Estamos aumentando a nossa receita e diminuindo a nossa despesa. Não é um trabalho fácil. O que seria essa diminuição de despesa? O que, por exemplo? Redução de tudo quanto que é questão de conta de luz, água, telefone, gasolina, combustível, né? todo material de expediente. Então a gente está enxugando isso. Porque se faziam... todas as secretarias compravam muito. Então nós estamos fazendo uma central de compras. Ótimo. Que ainda não... Isso é uma coisa de empresas, de grandes empresas. Exatamente. Que fazem isso. Ainda não conseguimos implantar, mas é uma meta que eu tenho para poder fazer uma central de compras, que você compra uma vez só, para aquele período inteiro, e ninguém compra demais. E além de sair mais barato. Exatamente. Você compra em quantidade. Eu cansei de ver, nós reduzimos bastante isso, várias secretarias comprando a mesma coisa e estocando. Né? Ou seja, você tem um volume de estoque enorme, gastando, desembolsando a prefeitura sem a necessidade correta. Agora, e a questão funcional? Assim, o que a gente ouve aqui fora também, que a prefeitura está inchada de funcionários, que tem muito funcionário para poucas funções ou trabalhos. Como é que é essa matemática aí? Veja, Léo, nós, na verdade, nós estamos com deficiência de servidor público. Tanto é que nós abrimos um concurso para chamar mais, na área de saúde e na área de educação. Só que, veja só, o prefeito abriu vários postos de saúde. Eu preciso contratar. A Esméria abriu
Muitos CMEs. Muitos CMEs e várias escolas, reformas e tudo. Eu preciso de gente colocar lá. E ela falou para mim que até o final do mandato quer inaugurar mais não sei quantas escolas e deixar tudo prontinho. Isso. Então é mais gente ainda. É mais gente ainda. Então eu tenho poucas pessoas se aposentando, né? E demissões quase zero. E eu tenho que ter mais pessoas para atender. A prefeitura ela está crescendo, expandindo nessas áreas, na saúde e na educação, e eu preciso de servidores para colocar nesses setores. Agora, esse bolo, porque assim, a administração, de um modo geral, ela envolve alguns setores. Um setor, assim, que é meio traumático até, é o próprio recursos humanos, né? Porque aí tem essa matemática, eu não posso contratar porque não tenho o recurso. Exato. Preciso de gente, mas o que eu faço? E aí, como é que faz? Veja só, então a gente está nós estamos fazendo a lição de casa. Certo. Nós estamos aumentando a receita. Mas aumentando a receita, você diz é o quê? Aumentando a receita é uma receita que aumenta fora o que já está no orçamento? Já que tipo está assim, no... fora IPTU, por exemplo, fora IPVA que voltam tanto, é outra coisa ou não? Veja só, uma medida que o prefeito tomou sexta-feira foi trazer a cobrança do Vale Transporte para a prefeitura. Eu achei ótimo isso também. Então isso é uma receita que entra no caixa da prefeitura que você diminui teu índice. Certo. Entendeu? É uma receita que entra... Que não estava dentro do orçamento para vir como dinheiro. Exatamente, certo. Então você aumenta. Além disso, tem a arrecadação que nós estamos aumentando, né? E outras medidas. Por exemplo, o prefeito está fazendo a Fundação de Saúde. Essa Fundação de Saúde ela vai ter a sua receita pelo que a gente chama de saúde plena. E daí nós vamos ter o recurso vindo do governo federal. Direto para a fundação. Direto para a fundação. Que, como fundação, ela tem direito a ter mais recursos. Ter mais recursos, em vez de ir para o Estado, governo federal jogar para o Estado, depois o Estado jogar para a prefeitura, nós cortamos esse caminho. Que alguma coisa fica para o Estado, acaba ficando... Exatamente, e não vem para a região. É a mesma coisa que, citando, só para o nosso telespectador entender, é a mesma coisa que citarmos assim, o tempo que o bombeiro aqui em Ponta Grossa arrecadava o seu fundo aqui, ficava aqui, não ia para o Estado, o nosso bombeiro era um dos mais bem equipados do Brasil. Mas com a mudança de lei... Tudo que arrecada aqui vai para o governo do Estado e o governo do Estado devolve para a gente um pouco, porque antes ficava tudo aqui. E agora, então, cortando isso, vem mais dinheiro para cá. Isso, daí você aumenta a tua receita também, essa é uma das engenharias que a gente está fazendo para poder tornar viável esse Olha, recurso. eu vou ter que marcar com você um especial de 1 hora, Samantha, sem gente entrevistada, porque nós já estamos quase estourando, e se eu não entrevistar o camarada, ele vai ficar de mal comigo, entendeu? Então vamos... Só quero dizer o seguinte, que nós vamos ter que marcar uma outra hora, para que você venha aqui num programa inteiro, que nem quando o Marcelo vem. O Marcelo tem que ser 2 horas, porque 1 só não dá. E aí é o seguinte, gente, então, na verdade, o que eu quis trazer o Ricardo, principalmente, lógico, tudo que ele falou, mas principalmente assim, porque algumas secretarias, elas não têm como mostrar o trabalho que é diferente, por exemplo, da saúde, de obras, da educação e tal, que tem possibilidade de mostrar mais seu trabalho para a comunidade. E algumas secretarias que fazem esse aporte por trás, acabam não mostrando. E essas acabam sendo crucificadas, mas não faz nada. Só que, na verdade, as outras acabam não fazendo se não tivesse esse suporte. Esse suporte aí, que é o que a gente faz na Secretaria de Administração. Sobre a minha administração, eu tenho 11 diretorias, né? Vai da entrada da prefeitura, que é a recepção nossa ali, a praça de atendimento, né? Até o arquivo geral que a gente faz. Pois né? Então o arquivo público. Eu tenho abertura e tenho fechamento. Então você veja, isso, aí, por exemplo, aí volta aquela questão do postinho de saúde que a gente estava conversando. Fui lá, protocolei e não me atenderam. Mas existe todo um processo, não pode chegar eu hoje lá, quero que à tarde me protocole. Até as empresas particulares não têm isso. E se nós continuar mais um pouquinho aqui, o cara vai me bater. Então... Muito obrigado, querido. Um abraço na minha família maravilhosa, por favor, e a casa é sua, venha sempre. Ok, obrigado, Léo, mais uma vez. 2 minutos, a gente volta.